Mas tá bom. Vamos orar então para a gente começar? Vamos lá. O pessoal entrou aí no YouTube? Eu acho que deve ter entrado, eu mandei o link para eles aí. Vamos orar. Querido Pai, te agradecemos a Deus pelo dia, pela vida, por mais essa oportunidade, colocamos esses momentos em tuas mãos. Iremos estudar agora a parte escatológica do Apocalipse. Sabemos, Senhor Deus, que essa parte são os dias atuais, as tribulações que nós estamos vivendo aqui. A ação de Satanás, ó Deus, sobre a vida das pessoas, não deixando que as pessoas façam a tua vontade, incentivando as pessoas para descumprir os mandamentos, para não guardar os mandamentos. Enfim, vamos estudar um pouquinho essa parte e que o teu Espírito possa nos iluminar, possa nos instruir. Usa-nos para honrar e glorificar o teu nome, abençoa-nos durante esse estudo, em nome de Jesus, é que oramos agradecidos por todos aqueles que irão escutar esse estudo. Te peço a bênção pela vida de cada aluno, Deus, de cada participante aqui, em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, nós terminamos, falamos até das trombetas ontem, não é isso? Então, como eu falei para vocês, Deus tem um povo, que são as 7 igrejas que a gente viu, né, que nós estamos incluídos aí, ele tem uma mensagem para ser levada, essa mensagem, Deus tem uma mensagem, passa para Jesus, Jesus para o anjo passa para o João para nós, né, então ali no período ali histórico das igrejas ali, então as igrejas, né, levando o evangelho, levando a mensagem, que são selos, né, Jesus, qual é a mensagem? A mensagem é que tem que falar de Jesus, que ele é o Salvador, que agora ele vem como juiz, e nós já estamos no processo de juízo, temos que santificar a nossa vida. Então a Bíblia vai se resumir nisso aí, Deus querendo salvar o povo, e querendo fazer uma aliança com o povo, aliás, ele fez aliança com o povo e querendo que a gente faça uma aliança com ele. Então a Bíblia se resume nisso daí, né, e agora a gente vai ver as ações de Satanás envolvendo os reis, não é isso? O chifre pequeno ali, ele sobe com poder para poder perseguir o povo de Deus, para poder, como é que a gente fala? Desvirtuar, né, a mensagem de Deus, para colocar a mentira, colocar o engano, para contrafazer, né, aquilo que Deus colocou como verdade para nós, não é isso? Então ele se interpõe nesse meio aí, ou seja, é usado por Satanás, para fazer o povo de Deus sair dos caminhos, né, para enganar a todos. Né, então nós vamos ver um pouquinho disso daí, a gente viu que Jesus recebe um livro selado, esse livro é a aliança dele conosco, cada selo que é aberto é a mensagem que é levada em cada período, né, então o cavalo branco ele leva a mensagem ali no período da igreja de Éfeso, que é do ano 31 ao ano 100, o cavalo vermelho, ele compreende esse período da igreja de Esmirna, ali quando eles foram perseguidos, no período do ano 100 até o 313, com várias perseguições. O cavalo preto, que é a morte espiritual, né, compreende a igreja de Pérgamo, que é no período de Constantino, introduzindo ali o paganismo dentro da igreja. Depois vem o cavalo amarelo, né, que é depois que morre o preto é a morte espiritual, aí ele apodrece. Então a igreja de Tiatira, no período ali da Idade Média, ali, no período da Inquisição, de 538 até 1517, né, depois entra ali a Reforma Protestante, com a igreja de Sardes, de 1517 até 1798, aí encerra o período dos 1260 anos, ali vem a igreja depois de Filadélfia com revivamento, ou seja, a palavra de Deus voltando a ser pregada, né, a pregação da palavra de Deus, então passa por esse período aí, e é interessante que hoje nós vamos ver a Revolução Francesa, que foi exatamente nesse período aí, né, a Revolução Francesa ali foi naquele período até 1799, ali 797, 798, foi junto aí com esse período. Então vem ali a Revolução Francesa, né, subindo aquele monte de ideologias ali que afloraram ali naquele período ali, né, rejeitaram a Bíblia, uma série de coisas ali, e aí vem a prisão do Papa. A prisão do Papa ocorre exatamente na Revolução Francesa, que é quando Napoleão Bonaparte ali, né, ele prende o Papa, porque o Papa, ele, em vez de ficar do lado cristão, ele ficou do lado dos reis, enfim. Então, é exatamente o auge disso daí. Então, Apocalipse 11 vai falar ali da besta do abismo, que é
a Revolução Francesa. Então, ali, Satanás atuando através dos movimentos políticos, a Bíblia sendo jogada de lado, sendo queimada, né, a deusa da razão ali aqui. Então, é tirado tudo é, a palavra de Deus ali, ela é colocada à parte, né, então é rejeitada, totalmente rejeitada, né, então isso é a ação de Satanás durante a história, que a gente vem vendo, e a partir da Revolução Francesa, então quando nós chegamos aqui hoje, você vai ver um monte de pessoas aí falando, dizendo que Deus não existe, né, dizendo uma série de coisas, porque vem os frutos dessa ação de Satanás aí, que a gente viu lá nas trombetas, são juízos de Deus para esse povo. Então, acomete sobre Jerusalém, né, sobre Roma, e depois vem ali aquela parte do cristianismo sendo rejeitada ali, ou seja, o islamismo subindo, né, tendo uma ascensão. Então, a história do mundo, né, a Bíblia vai trazer a história do mundo, Apocalipse vai revelar essa história do mundo, que é o grande conflito que nós estamos inseridos agora. E agora, a gente vai estudar a parte final, porque até aqui nós já entendemos tudo o que aconteceu. Então, daqui para frente, a parte escatológica, a gente vai ver ali, a partir de 1844, né, que a gente agora vai ver Apocalipse 10, né, Apocalipse 10 a partir de 1844, havia Apocalipse 11, a Revolução Francesa, né, que foi exatamente naquele período ali, né, Apocalipse 11, se Apocalipse 10 o povo tem uma mensagem para pregar, Apocalipse 11 Satanás também tem uma mensagem para pregar, que é a Revolução Francesa que predominou o mundo aí com essas as ideologias, né, a questão do feminismo surge lá também, tudo isso, né, os casamentos que já não tem mais, não se valoriza mais, né, a Bíblia. Então, a gente vai ver isso, a gente vai ver um movimento de Deus que é levantado nesse último dia, que é a igreja verdadeira dele, para pregar todas as verdades, que é Apocalipse 12, que nós estamos inseridos aí, e aí a perseguição a essa igreja, que é Apocalipse 13, né, e essa mensagem que a igreja tem que levar, que é Apocalipse 14, e aí vem um juízo de finais de Deus, que é Apocalipse 15 e 16, e o juízo, Apocalipse 17, né, são as características dessa igreja, que está, essa Babilônia, né, religiosa, essa confusão religiosa que nós estamos vivendo agora, e Apocalipse 18, o juízo para essa igreja, e Apocalipse 19, o encerramento de tudo, que é a volta de Jesus, né. Então, a partir daqui, o que acontece? Eu só tenho o esboço desses estudos, porque até o capítulo 9, por aí, 8 e 9, eu fiz o esboço também, coloquei para vocês. Mas eu ainda não trabalhei, porque a gente vai colocando os pontos aqui, porque eu tenho que trabalhar esse estudo para fazer o PowerPoint. Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês são os esboços, mas depois eu não vou passar isso para vocês, só quando estiver pronto, tá? E aí vocês vão assistir as lives lá a gente vai compartilhar com vocês quando a gente for fazer Apocalipse, que a gente vai falar com mais riqueza de detalhes, tá bom? Mas vocês já estão convidados, porque nós estamos estudando de forma aprofundada lá no canal Eventos Finais, e para estudar Apocalipse, você tem que passar por eventos finais, para você entender uma série de detalhes ali. Então, nós vamos entrar agora em Apocalipse 10, né? Apocalipse 10, nós falamos Apocalipse 11, nós já falamos do Apocalipse 7, que é o selo de Deus, eu postei para vocês ontem aí os estudos, tá? Apocalipse 8 e 9, vai falar o que eu quero falar aqui é outro detalhe. Quando a gente chega ali no final do sexto selo, existe uma pergunta: quem é que vai ficar em pé diante de tudo isso daqui que vai acontecer? Porque ali no sexto selo vai falar que o céu vai se revirar com um pergaminho, ali é o juízo de Deus, a volta de Jesus. Então, existe essa pergunta: quem é que vai ficar de pé? São os selados, os 144 mil, ou seja, a geração agora final, que é o povo de Deus agora no final, que vai estar de pé lutando contra tudo isso daí, pregando as verdades, né, dizendo que esses ensinamentos que estão aí é mentira, né? Então, depois disso aí vem Apocalipse 7, não é isso? Falando dessas verdades. Aí entra Apocalipse 8 e 9, que vai falar das trombetas, né? Isso que são juízos parciais de Deus que aconteceram durante toda a história, sendo que a última trombeta ela começou a ser tocada em 1844, que vai ser Apocalipse 10, que a gente vai falar aqui agora, né, a última trombeta que vai falar da volta de Jesus, certo? Então, quando a gente chega aqui em Apocalipse 8 e 9, que fala das trombetas, quando chega, ele dá uma pausa para ele avançar para Apocalipse 11, porque Apocalipse 11, a última trombeta, a sétima trombeta é Apocalipse 11, ele vai dar uma pausa também, olha que interessante. Então, entre os selos e as trombetas, existe uma pausa para dizer que ali tem
está surgindo um povo que vai estar se levantando agora no final para pregar todas as verdades. Aí quando fala dos juízos de Deus parciais, também tem uma pausa ali no final, para falar o quê? Que surgiu um povo, esse povo foi organizado para pregar essa última trombeta, que foi o movimento ali que aconteceu em 1844, né? Surgiu um povo ali para pregar a última trombeta, porque a última trombeta vai falar da volta de Jesus, que Apocalipse 11:15 vai falar da volta de Jesus, né? Então, esse povo foi organizado e vai contar a história, né, desse povo que foi organizado, enfim, é nesses detalhes que nós vamos falar aqui agora. Eu tenho um esboço dele aqui, mas eu vou tentar falar com vocês aqui dos versos, tá? Porque está mais claro ali, porque no esboço não está tão, eu só coloquei a ideia ali. Então, eu vou falar aqui, deixa eu só ver se o estudo está aqui, Apocalipse 10, está aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu só ver aqui. Voltando aqui, tá. Então, olha só, quando a gente entra aqui, o verso vai falar assim, ó, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris em cima de sua cabeça, o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Então, quando a gente olha aqui, um anjo forte, né? Esse anjo não é aquele que tocou as sete trombetas lá, que entram falando das 7 trombetas. Eu quero até voltar um pouquinho aqui depois. Aliás, eu vou voltar logo, porque eu esqueci de falar um detalhe com vocês ontem aqui, de Apocalipse 8. Abre a Bíblia de vocês aí rapidinho, que isso aqui é importante, eu preciso explicar isso aqui para vocês. Nem que eu deixe alguns versos de Apocalipse 10 para explicar, mas isso aqui é muito importante. Apocalipse 8, que vai falar do início das trombetas, fala assim, 8:1, quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. A gente sabe aqui que profeticamente é uma semana, tá? Eu até botei, se vocês estudarem o estudo dos selos lá, vocês vão ver que eu coloco detalhadamente explicando isso aí. Então, quando ele fala aqui assim, ó, quando o cordeiro abriu, o verso 2, então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas as 7 trombetas. O verso 3 fala assim, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Olha que interessante. Quando ele fala assim, veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, quando Jesus morre, quando você olha para a cena do que acontecia no santuário, o cordeiro ele era oferecido, certo? O cordeiro ele era oferecido no pátio. Aí o sacerdote recolhia aquele sangue ele entrava dentro do lugar santo para fazer a intercessão. Ali, ele levava até o altar de intercessão, que é o altar de ouro ou de incenso, ele pegava o incenso, a brasa colocava dentro do incensário, ali aquela fumaça subia e passava para o lugar santíssimo. Isso, o que que representa? Jesus era o cordeiro, ele morreu no pátio, Jesus entra, o seu sangue, através do seu sangue, que os nossos pecados estão registrados no céu, né? Isso nós somos lavados e remidos no sangue dele, então, os pecados, Jesus entra no lugar santo, então ele está ali intercedendo. Então, quando ele fala assim, olha, veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com o incensário, é uma representação de quem aqui? É como se fosse Jesus. Lembra que Apocalipse é todo simbólico? Quando a gente chegar lá em Apocalipse 14, eu vou mostrar para vocês a simbologia que vai falar do anjo que representa Deus e que representa Jesus. Então, aqui, simbolicamente, é uma figura, representa o quê? Jesus em frente, porque Jesus quando entra, João não vê Jesus andando em meio aos candeeiros, Apocalipse 1, verso 12 e 13, Jesus está andando em meio aos candeeiros, significa que ele está no lugar santo, e ali ele está intercedendo, então aqui ele está falando, esse anjo está intercedendo, então aqui mostra que é o ano 31, quando Jesus morre, quando Jesus sobe ao céu. Isso aqui tem que ficar bem gravado na cabeça de vocês, porque os nossos irmãos aí fora, eles dizem que isso daqui, isso aqui já é na volta de Jesus, tá? Isso aqui não é na volta de Jesus, isso aqui é quando Jesus morre e sobe ao céu. Aí tem uma outra cena aqui que é interessante que vocês saibam também, olha. Olha só, ele continua a falar assim, ó, foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. O altar de ouro
ele era para ficar no lugar santíssimo, mas ele foi colocado antes porque o sacerdote deveria entrar lá todos os dias. Então, se fosse no santíssimo, era só uma vez por ano que ele poderia entrar lá, no dia da expiação. Então, por isso que ele foi colocado no lugar santo, juntinho da cortina ali, porque ele faz parte do lugar santíssimo. Então, aqui é uma representação de Jesus intercedendo por nós, e ele sobe ao céu no ano 31 e começa a atuar como um intercessor. Aí, o verso 4 fala assim, olha, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu-o de fogo do altar e atirou-o à terra. E houve trovões, vozes e relâmpagos. Pois bem, esse detalhe aqui, quando acontecia o início do ritual diário ali, do tamid que eles falam, né, que eram os trabalhos diários que aconteciam no santuário, antes de fazer a abertura, eles faziam esse ritual. O sacerdote pegava, enchia o incensário ali e jogava no pátio para dizer assim, ó, os trabalhos começaram. Quando encerrava o dia, acontecia a mesma coisa. Quando encerrava o dia ali, os rituais, ele fazia o mesmo, ele jogava incensário no pátio e dizia assim, olha, os rituais estão encerrados por hoje. Então, olha só que interessante, preste bem atenção nesse detalhe, porque isso aqui é a chave para a gente entender que isso aqui é o ano 31 e quando termina a intercessão de Cristo, que eu vou avançar para lá para fazer a conexão. Vocês estão me escutando aí, pessoal? Oi, oi? Oi, oi? Oi, Miriam, estamos ouvindo assim. Só, você não está aparecendo para nós, tá só o áudio só. Como é que é? Você não está aparecendo para a gente, é só o áudio, tá? Tá, mas está aparecendo o estudo? Não, Uai, não? Então espera aí não. só um pouquinho, eu achei que o estudo estava aparecendo para vocês, então deixa eu voltar aqui. Eu entendi que você ia colocar depois, por isso que eu não falei nada. Não, mas hoje eu estou meio atravessado aqui, que eu tinha tanto troço para resolver aqui, só um pouquinho. Deixa eu só ver aqui se ele vai aparecer aqui para mim. Uai, por que está dizendo que a minha câmera está indisponível? Não estou entendendo. Ué, está aqui. Espera aí, só um pouquinho. Está dizendo que minha câmera está... Espera aí, só um pouquinho, deixa eu só ver aqui. Aqui. Achei que estava aparecendo aí, eu estou falando aqui, apesar de que eu estava apresentando só o primeiro aqui. Deixa eu ver, Apocalipse 10. Agora aparece? Sim, Tá a aparecendo. apresentação, você ainda não. Não, apresentação. Aqui está dizendo que minha câmera está indisponível, eu não entendi por quê. Eu já cliquei lá, está tudo ok, não está bloqueada nem nada. Mas, de qualquer forma, assim, dá para vocês escutarem a minha voz aí, eu vou mostrando os slides, tá bom? Aí, quando a gente olha aqui para o verso... Lembra que eu falei com vocês aqui que aparece que ele joga... O anjo tomou o incensário, encheu, o verso 5 de Apocalipse 8, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, relâmpagos, tal. Aí começa, então, aí fala a primeira trombeta. Aqui, como é que a gente sabe que a primeira trombeta aconteceu lá no início? Exatamente por causa dessa cena do santuário, que ele enchia ali fala que a gente sabe que está no lugar santo, porque ele fala do altar de intercessão. O altar de intercessão está onde? No lugar santo. Então, não significa que Jesus está no Santíssimo, ele está no lugar santo, porque aqui está dizendo que o início aqui da intercessão é em frente ao altar, o altar de intercessão, que é o lugar santo. Então, aqui a gente sabe que a primeira trombeta aconteceu quando? Ali naquele período, né, no início da igreja. Então, pelas cenas do santuário é que a gente consegue compreender. Os nossos irmãos aí fora não conhecem a doutrina do santuário, por isso que eles fazem a maior confusão. Mas para nós que conhecemos, o santuário é o marcador certinho do Apocalipse, tá? Então, aí tudo bem, aqui começa a primeira trombeta, que a gente sabe foi sobre Jerusalém, a segunda trombeta sobre Roma, e por aí vai, que a gente já estudou. Quando chega no final da intercessão, acontece a mesma coisa. Abra a Bíblia de vocês aí em duas passagens, Levíticos 16, deixa eu acho que eu falei disso aqui para vocês no estudo do santuário, mas eu quero reforçar isso aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Levíticos 16, verso 2, e vamos para Apocalipse 15, estou fazendo as conexões aqui, tá? Apocalipse 15, é bom que vocês gravem isso daí para me lembrar de todos os detalhes. Olha só,
Vamos para Apocalipse 15, o verso 8. Apocalipse 15 vai falar o seguinte, vai começar, ali vai falar do povo no céu, o júbilo, depois eles falam, aí volta, né, e porque depois ele começa a falar das pragas finais, certo? Então, olha só, quando você olha para o final de Apocalipse 14, ali vai falar da volta de Jesus e tal, e aí quando chega Apocalipse 15, João escreve os remidos no céu, né? Os remidos no céu. Aí ele volta no tempo, ele fala que os remidos estão ali no céu, o cântico, né, que aparece ali, grandes, admiráveis são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, por aí vai, é o cântico. Quando chega quando chega no verso 5, ele fala assim, olha, depois dessas coisas, depois da visão que ele teve dos remidos no céu. Então, depois dessas coisas, não é depois que os remidos estão no céu que vão acontecer as pragas finais, porque isso é o que o dispensacionalismo prega. Eles pegam a Bíblia e leem de forma linear o Apocalipse. Não, o Apocalipse, ele vai e volta. Então, os termos ali, depois dessas coisas, ou seja, depois que eu tive essa visão dos remidos no céu, eu voltei para a terra e vou continuar narrando o que vai acontecer aqui. E aí, ele fala das 7 pragas. Então, quando é que ele fala da abertura das 7 pragas ali, quando é que as 7 pragas vão acontecer? Aí agora vem o verso 8 para poder explicar. É isso que eu estava fazendo a conexão lá com a abertura das trombetas, e agora é a abertura das pragas. Então, na abertura das trombetas ali, teve ali uma cena de incensário, ali teve, no início da abertura dos trabalhos ali, Jesus começando a intercessão dele, tinha um ritual do santuário, que eles jogavam no chão ali um incensário, para dizer que os trabalhos estavam começando. No final, acontecia a mesma coisa. Miriam, Oi? o que é que tem a ver com Levítico? A senhora pediu para vir Levítico Nós já 16. vamos ver. Ah, tá. Nós já vamos ver. Eu estou fazendo só aqui a conexão, que eu vou ler primeiro Apocalipse 15, verso 8, e depois nós vamos para Levítico, para vocês entenderem o que quer dizer Apocalipse 15, verso 8, tá? Tá bom. Então fala assim, olha, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Aqui é o final da intercessão de Cristo. Como é que eu sei que é o final? Agora nós vamos ler Levíticos 16, 2, para a gente entender que é o final da intercessão. Lá era o dia da expiação, Levíticos 16. E aí, olha o que é que fala o verso 2. Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Ali, quando no dia da expiação, ninguém podia ficar entrando e saindo. Ali acontecia, a fumaça descia, certo? O incensário, ele entrava ali, aquela fumaça do incensário, é como se tampasse, a visão dele ficava obscurecida para ele não morrer com a glória de Deus. Então, quando a gente vai para Apocalipse 15, 8, aqui está falando do final da intercessão de Jesus. O início da intercessão foi lá nas 7 trombetas, lá na primeira trombeta, ele está em frente ao altar de incensário, de intercessão. Ele está em frente ao altar, ele começa a intercessão dele. O ritual jogava o candelabro, jogava o incensário no pátio para dizer, começamos os trabalhos. No final acontecia a mesma cena. Aí quando a gente vem para Apocalipse 15, verso 8, está falando que o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus. Quando é que acontecia isso? Achei que nada descia, que é a glória de Deus, no dia da expiação. Então aqui é expiação final. E fala, e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário. Lembra lá no dia da expiação, Levítico 16, 2? Que fala que Arão não poderia entrar no santuário a todo tempo, porque era o dia da expiação. Vocês entenderam aqui? A Bíblia diz claramente, o início da intercessão e o final da intercessão de Jesus. Né? Quando acaba ali, no dia da expiação, o último dia, então ele se levanta, ele sai do santuário celestial, acaba-se a intercessão, e aí começam a cair as pragas. Vocês entenderam essa conexão aí? Ficou claro para vocês ou alguém ficou com dúvida aí? Tá bom? É isso que era para eu ter falado ontem, eu esqueci, mas isso aqui é um ponto importante, por isso que eu voltei, tá? Então, continuando aqui, ó, quando você olha aqui para Apocalipse 10, verso 1, então aqui está falando... Oi? Mira, Oi?
você me desculpa que o menino acabou me atrapalhando aqui. Você poderia voltar essa parte de novo? Ele acabou me atrapalhando na sua explicação. Tá bom. Então, Você quer que eu fale a partir de Apocalipse 8, é isso? Apocalipse, a conexão entre Apocalipse 8 e Levítico. Apocalipse 15, 8 e Levítico. Tá bom, então. Então, olha só, quando Apocalipse 8, ele vai falar ali no verso, falando ali o verso 3, veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com o incensário. Esse outro anjo é como se Jesus, porque aqui está falando da intercessão de Jesus, quando ele começa o processo dele de intercessão. Então, o altar de intercessão, ele está no lugar santo. Representa Jesus ascendendo ao céu após a morte dele e começando a intercessão dele em frente ao altar de incenso, altar de intercessão, que está aonde? No lugar santo, certo? Então, aí, aqui, quando você chega no verso 4, fala assim, olha, e da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso e com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Então, aqui, essa cena é uma cena que acontecia no ritual do santuário, todos os dias. Quando começava a intercessão de manhã, o sacerdote enchia o incensário de brasa, e ele jogava no pátio. Tem filmes da Igreja Católica que aparecem aí. Vocês já observaram quando o Papa é escolhido, que sai aquela fumacinha lá? Então, se você já assistiu filmes, eu já assisti alguns filmes e observo as cenas do santuário todinha nesses filmes. Então, eles pegam o incensário, jogam no chão. Aquilo ali é uma cena que acontecia no ritual do santuário. Então, para começar o trabalho, o incensário era jogado no pátio, dizendo assim, a gente começou o trabalho. No final do dia, acontecia a mesma coisa. Jogava no pátio e falava, os trabalhos estão encerrados. Então, João vai pegar essa mesma ideia do ritual do santuário que acontecia para dizer para a gente quando começou a intercessão de Jesus. No ano 31, quando ele subiu ao céu e foi para o lugar santo. E aqui simbolicamente ele está dizendo, olha, começou a intercessão, porque é como se esse anjo jogasse no pátio o incensário, dizendo assim, ó, comecei o meu trabalho de intercessão. É como se Jesus estivesse fazendo isso, pelo ritual do santuário. Quando é que encerra? Aí agora é Apocalipse 15, vamos lá, Apocalipse 15, verso 8. O contexto de Apocalipse 15, quando você olha ali, final de Apocalipse 14, que vai narrar ali Jesus saindo do santuário, Jesus voltando. Aí o início de Apocalipse 15, ele vai dizer o cântico dos remidos no céu. Então João está dizendo, olha, estou vendo os remidos no céu. Quando chega no verso 5, ele fala assim, depois dessas coisas, ou seja, depois que eu tive a visão dos remidos no céu, eu vou voltar lá atrás e vou continuar a história do Apocalipse. É isso que ele está dizendo para a gente. Eu tive a visão dos remidos no céu. Então, agora, depois dessas coisas, depois dessa visão, eu vou dizer o que vai acontecer. E aí ele entra falando dos flagelos, certo? Então, aí ele começa a falar aqui dos flagelos. Quando chega no verso 8, ele fala assim, ó, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos. Você está com Levíticos 16:2 aberto aí, agora lê o que diz aí, que aí fala que Arão não poderia entrar a todo tempo no santuário, porque ali era o dia da expiação, porque Levítico 16 vai falar do dia da expiação. O que mostra para nós aqui, ó? O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus. A glória de Deus é Shekinah. No dia da expiação, a Shekinah descia, certo? Então, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo para fazer o ritual da expiação, ele entrava com incensário cheio de fumaça, porque ele não poderia ver a presença de Deus ali, como a gente viu lá que Moisés teve que cobrir o rosto, porque senão ele morreria. Então aquela fumaça era para encobrir a glória de Deus, senão ele morreria. Então, quando fala que o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus, ou seja, achei que nada descendo no dia da expiação, e ninguém poderia penetrar no santuário, enquanto não acabasse a expiação. Certo? Ninguém poderia entrar ali, assim como foi dada a ordem para Arão, lá em Levítico 16:2, é a mesma ideia. E aí, aqui está dizendo o seguinte, aqui é o final da intercessão, aí Jesus levanta do santuário celestial, acaba a intercessão, né, a cena é a mesma ali, fumaça, a glória de Deus, e aí começam a cair as pragas, ok? Entendeu aí agora, irmão? Ficou claro? Ficou claro, irmã, amém, louvado seja Deus, muito bom.
Isso aí eu tinha que fazer essa conexão com vocês aí para seguir, porque é a conexão de Apocalipse 8 com Apocalipse 15. Vocês estão vendo que Apocalipse não pode ler de forma linear? Você entende todos os detalhes, você está vendo que a gente está falando de santuário o tempo todo? Todos os versos aqui são quase tudo conectado com o santuário, tá? Então, Sim. agora Apocalipse 10, que eu já li aqui para vocês o início. Então, quando fala, viu outro anjo forte, quem é esse outro anjo forte? E ele fala assim, envolto em nuvem com arco-íris. Aonde a gente viu a figura de Jesus com arco-íris? Na entronização dele, Apocalipse 4. Lembra? Então, quem é esse anjo aqui? Esse anjo forte, esse anjo poderoso, esse anjo que fala aqui assim, ó, com um arco-íris por cima da sua cabeça. Na entronização dele, Apocalipse 4 vai falar disso. Hã? Oi? Não está entrando nos seus slides aqui. Uai, saiu? Só está aqui, ó. Por outro anjo Ah, não, é porque eu tô nesse. É porque lembra que eu falei para vocês que eu não tenho todos os detalhes, eu tô falando os detalhes, já apresentei isso aqui, e agora eu vou avançar para o 2 aqui, ó. Tudo Tá bem. bom? Então, aqui, ó, ele fala: João vê um arco-íris sobre a cabeça do anjo. O outro lugar onde o arco-íris aparecerá é na cena do trono, que João vê um arco-íris circundando o trono de Deus. Não é certo? Então, o símbolo, portanto, pode significar algo acerca da aparência divina deste anjo, ou seja, é Jesus aqui. Tá bom? É porque aqui só tem um resumo, e eu estou falando para vocês os detalhes, que depois eu tenho que passar tudo isso para os slides. E dá uma trabalheira para fazer esses slides, irmão, misericórdia. Então, assim, falar é muito mais fácil. Então, olha só, por isso que a maioria dos pregadores colocam só o esboço lá e falam, mas eu gosto de passar os slides para vocês terem a noção de tudo que acontece, tem os textos, tem tudo ali, para ficar registrado. Aí o verso 2 fala assim, olha, esse anjo, né, detalhe, o rosto era como o sol. Malaquias 4, acho que 3, vai falar que quem é o sol da justiça? Jesus. Então, aqui são as características de Jesus. Está demonstrando aqui que esse anjo, a figura desse anjo, é Jesus ali, né? E fala assim, as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, pôs-se em pé sobre o mar, e o esquerdo, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, preste atenção, e aí fala assim, e bradou em grande voz como ruge o leão, e quando bradou, desferiam 7 trovões. Aqui uma figura de Cristo, quando ele fala que ele tem um livrinho aberto, aonde é que a gente vê a história de um livro selado e fechado? Em Daniel. Daniel, agora, por que que Daniel, por que que o livro foi selado em Daniel? Porque a única profecia que Daniel não entendeu foi a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que o anjo fala para ele, isso é lá para dias muito distantes, lá para o tempo do fim. Então, sela esse livro, descansa, né, e isso é profecia lá para o tempo do fim. O tempo do fim, quando é que chega? Em 1798. Ali na prisão do Papa Pio VI, ali no final da igreja de Sardes, início da igreja de Filadélfia ali começa o tempo do fim. Em 1798 começa a Filadélfia pregando a mensagem do tempo do fim, que são as 3 mensagens angélicas. Então ali começa o tempo do fim. Então aqui remete a esse período, a pregação da mensagem. Então ali, esse livro agora ele é aberto, porque a única mensagem que Daniel não entendeu foi as 2.300 tardes e manhãs, que está relacionada a Daniel 8,14, que é uma mensagem de juízo. Então, quando eles começam a pregar ali em 1831 as 3 mensagens angélicas, juízo chegou. Então, é esse período aqui de 1844. Então, olha só, fala assim, ó, e bradou em voz como ruge o leão, e quando bradou, desferiram 7 trovões em suas próprias vozes. Aqui é como se fosse uma voz forte, né, voz como muitas águas, a voz de Jesus aqui. Aí ele fala, logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreves. Por que que ele pede para João não escrever? Porque quando João estava escrevendo isso aqui foi antes do ano 100. Foi antes do ano 100. Quando é que ia acontecer isso aqui? 1844. Tipo assim, você não escreve agora, porque isso é como se fosse mais para frente, entendeu? Porque o período não tinha chegado ainda. É tanto que ele vai falar assim, ó. Guarda em segredo, ó, o verso 5. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Aí já não haverá demora. Por que já não haverá demora? Porque esse período aqui é 1844. Já é o tempo do fim.
Por isso que o livro foi aberto. E a profecia agora, quando a gente olha lá para Daniel, que fala assim, que a ciência ia se multiplicar, aqui não está falando da ciência que a gente conhece, não. Aqui está falando da ciência da Bíblia, a profecia bíblica. A ciência se multiplicou também, mas quando ele fala ali, ele está falando da Bíblia, da profecia, que a profecia, o estudo da profecia, ele ia se multiplicar. E não é isso que a gente viu em 1844, o livro sendo aberto, Daniel escancarado, falando do juízo, que chegou a hora do juízo, que Jesus está voltando. Então, a profecia, então, aí ela avançou, né? Ela multiplicou. Então, ele fala exatamente desse momento aqui. E fala assim, olha, já não haverá demora, porque o tempo chegou. Aí o verso 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quem é o sétimo anjo? É da sétima igreja. Quem é a sétima igreja? Laodiceia, eu e você. Fala, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e profetas. Ellen G. White fala que esse mistério de Deus aqui é Colossenses 1:27, é o Cristo em vós, a esperança da glória. Então, esse mistério de Deus, o que é? A volta dele, é o juízo, o preparo, e esse é o mistério de Deus. E quando é que isso vai acontecer? No final lá, quando você vê lá falar em Apocalipse 11:15, quando vai falar da sétima trombeta, vai falar da volta de Jesus. É como se ali fosse o mistério de Deus. Então, o mistério de Deus aqui, na realidade, são todas as verdades para quem não conhece. Então, é a santificação que Ellen G. White fala que é o Cristo em vós, é a mensagem de justificação pela fé. Avançando. Deixa eu ver aqui os slides até onde tem. Ele desce do anjo. Oi? Miriam, Oi? você, quando fala da justiça de Cristo, esse assunto da justiça de Cristo é um assunto separado, né? Está incluso na mensagem aí, mas você já falou que é quando Deus lança a glória do homem no pó, certo? Isso. Uhum. Só que há como estudar só esse assunto, né, da justiça de Cristo separado do Apocalipse, não tem? Ou está tudo junto? Não, existem vários estudos que falam, mas todos eles têm ligação com a Bíblia. O Léo, eu acho que tem esse estudo aí, depois você pede ele aí. Depois eu vou ver se eu tenho algumas coisas aqui. Tá bom, obrigado. Lembra que a gente falou, eu vou ver o que eu tenho aqui, vou mandar para a Juliana aí, tá bom? Tá então, bom. Olha só, eu acho que eu tenho algumas coisas aqui que falam sobre isso. Esse assunto, por que ele não é tão divulgado hoje dentro da igreja? Lembra que a gente leu Deuteronômio 6:25, que fala lá que será justiça quando nós tivermos o cuidado de obedecer todos os mandamentos que Deus tem ordenado para nós? Justiça na Bíblia significa obedecer a Deus em todos os sentidos. Tudo. Então, quando fala assim, justificação pela fé eu vou viver a vida de Cristo. É isso. Pela fé é o quê? O Espírito Santo atuando na minha vida, eu vou viver a obediência de Jesus. E o que é viver a obediência de Jesus? É eu abrir mão de tudo aquilo é jogar tudo no pó. Entendeu? É quando Deus faz por mim aquilo que eu não consigo fazer. Eu lanço tudo no pó, lançar tudo no pó e ele habitar em mim. Então, é quando eu me esvazio de todos os meus achismos, pensamentos, tudo. E a minha mente fica limpa. Eu falo assim, não, eu quero viver e eu quero fazer da minha vida tudo aquilo que Deus quer que eu faça. Mas eu não consigo fazer sozinha, pelo poder do Espírito Santo. Por isso que é só você olhar para a vida de Jesus. Vamos lá. Jesus, ele acordava de madrugada, orava, ele jejuava, ok? Ele não era agressivo. É você pegar tudo aquilo ali de Jesus e você trazer para você. Você se esforçar para viver, mas não porque você consegue, porque o Espírito Santo atuando em você. Porque Jesus, na natureza humana, o que acontecia? Ele buscava Deus o tempo todo, para que ele não pecasse. A mesma forma, isso é ter a vida de Jesus. Isso é justificação pela fé. Entendeu? Então é você abrir mão de tudo. De tudo. Você já imaginou o que é? Não, eu gosto disso, mas eu não vou fazer isso porque Deus não vai gostar. Então, eu vou me esforçar, vou orar e o Espírito Santo vai me dar poder. Entendeu aí? Entendi. Ô, irmã, é o que você falou, é Colossenses 1:27, né? Cristo em vós é a esperança da glória, né? Isso. E a Ellen G. White fala exatamente disso. Só que, irmão... Cristo fazendo em nós, né? Isso. Então, porque quando você olha lá no pátio, é o que o Cristo fez por mim, ele morreu na cruz. No lugar santo é que o Espírito Santo está fazendo em mim. O que ele está fazendo? Atuando na minha vida, me dando poder para eu vencer as tentações. Porque se não é pecado você ter tentação, o pecado é você ceder à tentação. Então, o Espírito Santo me dando poder para eu vencer as tentações. Agora, me diz uma coisa, quando você olha para a igreja acha que essa mensagem é perfeccionismo. Eles não veem como santificação. Entendeu aí a diferença? Entendi, eu entendi. Ô, irmã,
gostaria que se a irmã pudesse, que eu até falei com o Kate, que eu ia perguntar algumas coisas para ele. Sim. Aí ele falou assim, ó, pergunta para a irmã Miriam, e ela, entendeu? Aí eu perguntei para a irmã, se a irmã puder mandar alguma coisa para a Juliana, para nos ajudar nisso daí, por exemplo, tudo isso que a irmã falou, se a irmã, se não for muito trabalho, a irmã mandar alguma coisa para a gente, eu vou agradecer muito, viu? Tá, eu vou te mandar, mas nesses estudos que eu passei para Juliana, tem muita coisa já falando disso. Eu vou ver se tem algo específico que eu vou mandar para vocês, tá bom? Ótimo. Aí eu vou Obrigado. ver, eu vou procurar aqui, se eu não tiver, eu tenho alguns arquivos aqui de pessoas que fazem esses estudos e eu saio pedindo às pessoas, né? Então, assim, por isso que eu compartilho tudo com vocês aí, porque isso é importante, entendeu? Vocês vão pegar lá, ó, salva esses estudos no pendrive, deixa em 2 pendrives, você deixa um de reserva, porque eu já perdi vários estudos meus, porque eu salvei no pendrive e não tinha outro de reserva. Então, você vai lá, a cada 2, 3 meses, você vai lá, pega um outro pendrive, passa tudo para aquele pendrive, limpa o outro, salva de novo, entendeu? Para vocês terem tudo isso aí guardado. Porque isso aí, irmão, vocês vão precisar poder estudar, tá bom? Porque a igreja não entende essa mensagem. Então, por que que a gente luta? Por que que a gente, um monte de coisa para fazer, a gente para tudo para poder estudar, para poder fazer a live com vocês e tudo? Porque a gente tem interesse não é meu, é de Deus, né? E a gente tem que ser usado por Deus para que a igreja entenda essa mensagem. Satanás não quer que essa mensagem seja, que a igreja entenda essa mensagem. Que é essa mensagem de santificação. Os textos de Ellen White estão aí claros falando, não é perfeição, não é perfeição de natureza, é perfeição de caráter, alguém com caráter, um caráter igual Jó tinha, Paulo tinha. A natureza de Paulo era pecadora, a de Jó era pecadora, mas eles fugiam da aparência do mal. Então, eles não escolhiam pecar. Todos nós temos pecados, mas existe diferença entre você escolher pecar e, às vezes, você fazer um pecado inconsciente. Você não sabe se o que você está fazendo tem determinados assuntos, determinadas coisas, às vezes você é inocente, você não sabe. Às vezes você está pecando sem saber. Igual a pessoa que vem para a igreja, ela guarda o sábado, já entendeu aquilo ali. Então, ela não entende todas as mensagens, essas mensagens que nós estamos fazendo, mensagem de saúde, elas não entendem isso ainda, então elas vivem normal achando que estão fazendo a vontade de Deus, elas são inocentes, mas no momento que elas começam a entender, aí elas começam a mudar a vida. Então, isso significa que elas estão em pecado, mas não em pecado consciente de escolha, entendeu aí? Então, uma coisa é eu escolher pecar, a outra coisa, é isso que Ellen White fala, quando eu escolho pecar, significa que o meu caráter não é um caráter semelhante ao de Cristo. Então, a justificação pela fé, ela vai trazer um caráter seu semelhante ao de Cristo. Tá? Eu vou ver o que eu acho aqui, vou mandar para vocês aí, tá bom? Então, continuando aqui. Esse anjo são as características de Cristo, que ele desce do céu, ele segura com a mão direita um livrinho, coloca o pé sobre a terra, sobre o mar, sinal de domínio, né? Domínio sobre a terra e sobre o mar. Aí é interessante que quando você sai daqui, você vai entrar em Apocalipse 11 ali, vai falar da besta, né? Apocalipse 3 vai falar a besta da terra, a besta do mar, ou seja, querendo dominar toda a terra, assim como Jesus tem o domínio. Quem é que tem o domínio sobre terra e mar? Jesus, o criador da terra e mar. Então, quando ele fala ali um pé sobre o mar, um pé sobre a terra, domine sobre todas as coisas criadas por ele, né? Aqui vai falar, olha, para proclamar a mensagem dos fins dos tempos sobre Babilônia, a outra possível comparação deste antiforço na condição de Cristo, em textos como Daniel e tal. Então, aqui é a figura de Cristo, né? Aqui ele vai falar da simbologia que a gente viu em Apocalipse 1 ali, pés de bronze, vai falar do olho como fogo, cabelo branco, tudo isso daqui. Então, as características que a gente viu ali em Apocalipse 1, ele está trazendo aqui também de Jesus, né? Então fala, ele segura um livrinho aberto, nós já falamos do livrinho, né, que o livrinho estava selado lá, aqui tem outros detalhes aqui, deixa eu ver, em pé sobre o mar e terra, a terra e o mar juntos podem ser compreendidos como representando toda a terra, né, então aqui vai trazer textos, né, o brado, a figura de um leão rugindo, né, para transmitir a ideia de juízo iminente aqui, então esse rugido do leão aqui significa como se fosse juízos, não é isso? E ali está falando de um momento de juízo, o juízo investigativo. Aqui vai trazer algumas comparações, não é isso? Do juízo, trovões, aqui ele vai trazer as comparações aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu adiantar. E vou continuar aqui com vocês aqui, que a gente parou no verso 7, não é isso? Deixa eu ver, livro aberto contendo a parte que será desdobrada, são as 3 mensagens ali, o juízo investigativo, né, que fala o livro de Daniel que foi aberto. Deixa eu ver aqui, as 3 mensagens angélicas também estão incluídas aqui nesse livro. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa diferente do que eu falei aqui para vocês.
Aqui, ó, a abertura, conforme o verso 7, indica que isso se daria no tempo em que o anjo da 7ª trombeta estivesse prestes a tocar a sua trombeta, evento, portanto, para o tempo do fim, né? O verso traz especialmente a expressão, aqui vai falar em termos da origem lá, aqui vai falar, o tempo, quando ele fala aqui, que seria, quer ver? Seguindo ali no Senhor, quando vai falar aqui do tempo, deixa eu ver, jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que já não haverá demora. Essa demora aqui está falando do tempo. Que tempo é esse? O livro de Daniel vai falar o quê? Dos 1.290 dias. Ou seja, depois dos 1.090 dias, dos 1.290 dias, que é depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou depois de 42 meses, chega esse tempo aqui, que não haverá mais demora, por quê? Porque aqui chegou no final dos 1.290 dias, que aconteceu quando? Primeiro foram os 1.260 dias, esses 1.290 dias, ele vai aparecer lá no final de Daniel 12, que ele pega de 508 a 1798. Então, ou seja, depois de 1798, é esse tempo aqui que ele está falando. Não vai acontecer mais demora, por quê? Porque chegou o tempo, né? Aí vamos avançar. Aí fala assim, ó, aí o verso 8, né? A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livrinho que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar, sobre a terra, e aí ele fala assim, fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou, toma e devora, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel, quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então, olha só, a gente sabe que isso daqui foi a decepção que teve ali. A mensagem era boa, a volta de Jesus está chegando, a mensagem era doce na boca. A realidade é que ele não estava chegando ali naquele momento, ele estava saindo do lugar santo, passando para o Santíssimo. Por isso que começa o tempo do juízo, não é isso? 1844. Então, a mensagem se tornou o quê? Amarga. E aí é dito que ele deveria continuar o quê? Pregando, né? O verso 11 vai falar, é necessário que ainda se profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que é isso aqui? A mensagem mundial. Então, aqui a organização do povo adventista, levando a mensagem a todo mundo, a mensagem do juízo, a mensagem de salvação. Salvação, 3 tipos de salvação. Salvação, quando você aceita Jesus, salvação, o segundo passo da salvação é a santificação, o terceiro passo é o quê? A vida eterna. Então, o juízo está nesse segundo passo que nós estamos vivendo. E agora o terceiro passo é o quê? A vida eterna, um preparo para a vida eterna. E aí vem a mensagem de Apocalipse 11, que é a contrafação, que a gente vai falar no segundo momento, tá bom? Então, olha só, deixa eu ver o que tem mais aqui de diferente. O termo, aqui só termos, aqui o poder perseguidor dos 42 meses, né, que eu já falei para vocês, que a gente vê lá em Daniel, o tempo do fim, durante esse período, a supremacia da Bíblia foi negada, tá. Então, aqui, quando a gente olha agora, nós vamos entrar em Apocalipse 11, que vai falar exatamente dessa parte aqui da Revolução Francesa, falar do juízo, tá bom? Aí vocês vão para o intervalo, na volta a gente entra com Apocalipse 11. Alguém tem alguma dúvida aí? Quer tirar alguma dúvida? Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui. O tempo do fim, Guilherme Mille, tá, que a gente está pregando, que eu já falei para vocês, o movimento adventista, não é isso? Os acontecimentos que ocorrem quando o anjo toca a sua trombeta são eventos de grande finalização. A história humana chega ao fim e Deus estabelece de forma definitiva o seu reino. O mistério de Deus aqui, Ellen White vai falar que é isso, e aqui vai falar que o grande divino soberano domínio de Deus, né, sobre a terra, não é isso? Os cristãos habitarão com eles. Colossenses 2:2 vai falar. Aqui fala do livrinho amargo, que eu já falei para vocês, que é doce. Então, aqui, 1844 é o ponto final para o tempo profético, determinado em profecia. Nenhuma profecia de Daniel Apocalipse se estende além desse ponto, certo? Então, aqui tem a ver com a volta de Jesus, como nós já falamos. Este período aqui, olha, pode muito bem ser entendido entre 1840 e 1844. Quando a América do Norte, a ênfase da mensagem da volta de Jesus se deu no movimento milerita, né? E aqui vai falar em mais de 12 diferentes partes da Terra, aqui vai trazer um pouco do movimento milerita, não é isso? Nos Estados Unidos, que vocês já sabem, aqui está falando da questão da quantidade de pessoas que foram alcançadas ali, né, o desapontamento, e ali vai trazer, no final ali, né, do desapontamento e tal, eles continuaram pregando. Então, aqui a gente vê a ligação de Sardes,
né, que foi a reforma protestante, eles tinham que pregar para todo mundo, com a ligação de Apocalipse 10, a pregação da volta de Jesus de forma mundial. Chegou a hora do juízo, a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ok? Então, aquilo que começa lá em Daniel vai terminar em Apocalipse. Então, alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, ou podemos ir para o intervalo? Ok aí? Estão me escutando? Ok, Tranquilo? Vamos para o intervalo, então? vamos. Vou tentar arrumar minha câmera aqui. Vamos lá, então. Daqui a pouco a gente volta. Tchau.
Olá, pessoal, vocês estão de volta aí? Apareceu a imagem aí, né? Oi, oi. Oi, Mira, apareceu sim. Vamos voltar então? Sim. Bom, então a gente terminou Apocalipse 10. Agora nós vamos entrar em Apocalipse 11. Deixa eu só abrir aqui o estudo aqui. Cadê? Deixa eu entrar Apocalipse 11 aqui. Tá. Tem um monte de esboço aqui. Vamos passar os esboços só para a gente ter uma noção aqui, né? Tá, aparece aí para vocês então? Apocalipse 11? Apareceu aí? Sim. Oi, oi. Sim, né? Então, olha só. É interessante que quando a gente vê a sequência, olha, vamos ver a sequência aqui. Apocalipse 8 e 9, ele fala dos juízos, né? Que chega até a volta de Jesus. Aí, quando chega Apocalipse 10, vai falar do momento ali de 1844, quando começa o juízo, não é isso? Porque começa o início das 2.300 tardes e manhãs. O final, aliás, das 2.300 tardes e manhãs, significa ali o início do juízo investigativo, não é isso? Então, aí ele está falando de um tempo de juízo, que já não haverá mais tempo, ou seja, o livrinho aberto ali, que é a mensagem de Daniel, do juízo chegou, né, está relacionado ao juízo, está relacionado ao final dos 2.300 dias, ao final dos 1.260 anos, que é um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 42 meses, a ação desse poder que é usado por Satanás, que traz ali uma série o chifre pequeno ali vai trazer, não é isso? Quebra dos mandamentos ali, o paganismo, tudo isso daí. Então, o contexto que a gente está falando está envolvido nisso daí, tá bom? Apocalipse 10 vai falar que chegou esse tempo agora do juízo. Agora, o que Satanás vai fazer para poder dar a mensagem dele, que é contrária à mensagem de Deus? Se aqui está dizendo que estamos num tempo de juízo, temos que consagrar nossa vida, santificar nossa vida, está falando que o tempo do juízo chegou. O último verso de Apocalipse 10 fala ali da mensagem que tem que ser levada ao mundo todo. Então ali foi o período do reavivamento da igreja de Filadélfia, ali com aquele grande reavivamento, não é isso? E nós de Laodiceia temos que continuar essa mensagem. Então agora a gente entra em Apocalipse 11, abra a Bíblia de vocês aí, e olha o que vai falar aqui, ó. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também foi-me dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão os pés da cidade santa. 42 meses são os 1.260 anos, lembra? Então, durante esse período, o que eles vão fazer? Eles vão pisar as doutrinas ali de Deus, ali, que é a cidade santa, é uma relação aqui para Jerusalém, para a palavra de Deus, enfim. Então, durante esses 42 meses, ou seja, deixa esse povo de lado, os gentios são os que não escolheram servir a Deus, deixa eles de lado. Então, fala assim, que foi dado uma vara para ele medir. Aqui é uma cena de juízo. Ali está dizendo o seguinte: o juízo vai começar, o juízo começou. E ele diz, se é para deixar o povo gentil de fora, Pedro vai falar que o juízo começa pela casa de Deus. Lembra da profecia das 70 semanas? Foi um juízo que foi para Israel, para depois ser estendido para outros povos. Então ali é um juízo para o povo de Deus. Quando é que começa esse juízo para o povo de Deus? 1844, juízo investigativo. E o juízo investigativo é para quem faz a vontade de Deus, não é isso? É para os justos ali, os filhos de Deus ali, certo? Porque o juízo dos ímpios não é agora, vai ser depois, para quem não for para o céu. Então aqui é o juízo de quem está dizendo que quer ir para o céu. Ah, eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu? Você aceitou Jesus? Você foi batizado? Você está na igreja? Então agora você está passando por um processo de juízo para saber se as suas ações, se o que você está fazendo merece, se você merece receber os méritos de Cristo. Se você está fazendo a vontade dele, se você realmente tem uma aliança com ele, se você quer ser abençoado, se você está fazendo a vontade dele, é isso aí que está dizendo. Então, nesse período, então começa aqui
o juízo investigativo. Então, aí ele começa falando isso aqui. Aí depois ele fala assim, olha, deixa eu ver aqui que tem alguns detalhes aqui, ó. Então, o que efetivamente significa essa medição? Ideia de juízo, relação com o santuário celestial, né? Então, aqui a gente viu, quando ele fala, deixa de fora o pátio ali, lá no santuário lá de... No primeiro santuário não, mas no santuário lá de Salomão lá e tal, eles tinham um compartimento que era só para as pessoas, os gentios poderiam entrar e ficava num compartimento, mas tinha um compartimento que era do povo de Deus. Existiam vários compartimentos ali, tá bom? No pátio. Então, pessoas poderiam entrar, tinha um lugar até para as prostitutas, se você for analisar, então tinham vários departamentos ali no pátio. Então, o que ele está falando aqui seria a parte do lugar fora dos gentios. Então, aqui está medindo quem? Quem realmente é filho de Deus, que vai fazer, que está em comunhão com Deus, seria isso, que serve a Deus, né, dizendo que serve a Deus. Então, olha só, aqui tem um texto de 2 Samuel que vai falar, também derrotou os moabitas e os mediu com um cordel, uma cena de juízo, fazendo-os deitar por terra e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar com vida. Aqui é para dizer se a pessoa morreria ou se ficaria viva. Então, é uma cena de juízo, o caniço de medir aqui, no caso a linha de medir, ou a vara de medir, representa isso, tá bom? Aqui, ó, o juízo com verdadeiros adoradores de Deus. O juízo começa pela casa de Deus, e o que exclui os gentios ou as nações, no sentido original. Então, olha só, o que a medição sugere? É o juízo para os filhos de Deus, que a gente já falou aqui, né? Deixa eu só, os gentios pisam a cidade por 1.260 dias, que a gente já viu que é o período ali dos 42 meses, do chifre pequeno ali, a ação do chifre pequeno. Isso tem a ver o quê? Com os textos de Daniel. Daniel 7:7 vai falar, depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Então, aqui está dizendo o seguinte, o verso 2, mas deixa de parte do átrio exterior do santuário, e não o Messas, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão os pés da cidade santa, vão pisar a cidade santa. É isso aqui que está falando, a ação do chifre pequeno, né? Aqui vai continuar falando, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu um outro, a gente sabe do chifre pequeno, que vocês já estudaram Daniel aí, vai falar que ele vai pisar, vai fazer em pedaços, não é isso? Aqui, ligação com Daniel e Apocalipse, que vai falar, Apocalipse 13, foi-lhe dado uma boca, proferir arrogâncias, ele vai perseguir o povo, certo? Deu poder sobre toda a tribo, nação, língua e povo. Então, os gentios que vão pisar a cidade 42 meses, é uma figura aqui do chifre pequeno e os seus adeptos, tá? Os seus seguidores. Então, é isso daqui que ele está falando. Quando a gente chega aqui, no verso 3 de Apocalipse 11, vocês estão me escutando aí, pessoal? Tá ok aí? Tranquilo? Ok. Tá. Aí no verso 3 fala assim, ó, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias vestidas de pano de saco. São estas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Aqui fala, eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Aqui tem uma ligação com Elias, não é isso? Não foi Elias que orou para que o céu fechasse, para que não chovesse? Foi 3 anos e meio? Então tem uma ligação aqui com o profeta Elias. Então aqui está falando da pregação da palavra de Deus. Quando a gente olha para esse período aqui, dos 1.260 dias aqui, a palavra de Deus ela foi retirada da mão das pessoas. Quando a gente olha para as 2 testemunhas, ninguém nunca, as pessoas citam aqui que são profetas, ninguém nunca conseguiu, ninguém não tem 1.260 anos de vida. Então aqui claramente está falando da palavra de Deus, e quando a gente olha aqui tem o período dos 42 meses, né, trazendo para a Bíblia, o papado aqui perseguindo os cristãos, não é isso? Coroando os reis, tirando aqui a Bíblia de circulação, não é isso? Então, essa figura aqui da supremacia papal em 538 foi até 1798, os 1.260 dias. Aí fala assim, ó, aqui está falando das 2 oliveiras, não é isso? Então,
quando a gente olha lá para Zacarias, vai remeter a Zacarias. Lembra que tudo no Apocalipse é do Antigo Testamento. Assim, que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez disse, são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado. Aí ele me falou dizendo, não sabes tu o que é isto? Eu disse, não, Senhor. Ele falou, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Por isso que as pessoas acham que isso aqui são 2 seres humanos. Mas quando a gente vai pegar de novo aqui os detalhes de Zacarias, fala assim, no verso 4, há uma alusão a 2 oliveiras ou 2 candeeiros. Oliveiras associadas aos ungidos que estão junto ao Senhor. Ali vai falar de Josué, que era o sumo sacerdote, o poder religioso, e Zorobabel, governador, que vem da descendência da linhagem de Davi, que é a parte civil, o poder político e religioso, estão juntos aqui, ó. Mas fala assim, mas só que aqui eles estão atuando, não é isso? Eles estão atuando ali para Deus, que fala assim, as oliveiras associadas aos ungidos que estão junto ao Senhor. Na visão de Zacarias, Josué e Zorobabel são retratados como canais pelos quais Deus derrama seu espírito, representado pelo azeite. Por isso a mensagem central do capítulo é não por força, nem por violência, né? Mas pelo meu espírito, porque os 2 estão agindo em união ali. O significado espiritual, azeite, o Espírito Santo, o candelabro, o povo de Deus dando a luz do mundo, Mateus 5,16, que brilha a vossa luz diante dos homens, e Josué e Zorobabel, Deus sustentando sua obra por meio da liderança sacerdotal e real, né, que vem da descendência de Davi ali. Jesus, ele tem as 2 funções, não é isso? Como ele é o sumo sacerdote e ele é o rei também do universo. Então, capacitada pelo Espírito Santo. Aí, quando a gente olha para o papado, ele tem isso, a contrafação vem dele, porque ele se coloca como um sacerdote, e ele se coloca também como um poder civil, como um rei ali, um chefe de Estado, não é isso? Então, a contrafação, assim como o sumo sacerdote tinha as 2 funções lá, né, o sumo sacerdote, ele era sacerdote, e ele era líder de Israel também, então, ele julgava, ele fazia tudo ali. Então, a gente vê a contrafação do papado nesse sentido aí. Então, olha só, Jesus esclarece que o Antigo Testamento dá testemunho dele e que o Novo Testamento dá testemunho de sua vida, as obras e as palavras. A palavra de Deus tem autoridade para devorar inimigos de Deus ou mesmo coloca fogo na boca de um profeta. Foi o que a gente leu nesses versos aqui, que vai falar que cai fogo do céu, tudo isso aqui, né? Sinal que vai orar para poder a chuva parar de cair, fogo vai descer do céu, assim como Elias fez lá. Então, olha só, Jeremias 5,14. Porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, eles serão consumidos. As 2 testemunhas aqui é uma representação do Antigo e do Novo Testamento. Não é isso? Então aqui vai falar do azeite, as 2 oliveiras e do candelabro, como se fosse a luz. As 2 testemunhas são Antigo e Novo Testamento, que testificam de Cristo, e que foram inspiradas pelo Espírito Santo para comunicar a verdade ao mundo. Aí quando a gente olha para a Revolução Francesa, o verso vai falar assim, olha, a gente leu até o verso 6, né? Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quantas quiserem. Aqui está falando das 2 testemunhas, que é a palavra de Deus, vai trazer juízo, não é isso? Quando a gente estudou as 7 igrejas ali, a gente viu a espada como juízo, a gente viu ali o fogo, né, o olho de Deus repreendendo ali. Então aqui está falando da palavra de Deus, né, a Bíblia. Aí fala assim o 7, quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Olha que interessante. Aqui está falando, quando elas concluíram o testemunho, ou seja, no final do período ali de 1798, aquele final ali, lembra que a Reforma Protestante, ela se levantou trazendo uma mensagem, trazendo a verdade para o mundo. E ali começou um movimento, o movimento de reforma, ele vai contra o chifre pequeno. Então fala, quando chegasse esse momento aí que o mundo conhecesse, né, a palavra, porque o mundo ficou conhecendo ali, o mundo ficou vendo a Inquisição, tudo isso aí aconteceu, então o mundo ficou conhecendo tudo isso. Aí fala que quando chegasse nesse final, que, ou seja, a palavra de Deus ali, ela testemunharia para o mundo as verdades, né, através da Reforma Protestante,
Aí fala assim, que a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá. A besta que surge do abismo aqui é a Revolução Francesa, certo? É a Revolução Francesa porque ela se levanta nesse final, ali, no período de 1700 e foram acho que 10 anos de Revolução Francesa. Ela começa em 1787, 88 e termina em 1799, alguma coisa assim, tá bom? Foi no mesmo período ali, no final. Então ela fala assim, vestidas de, as duas testemunhas profetizam por 1260 anos vestidas de pano de saco, pregação do evangelho, mas em meio a dores e dificuldades, que foi a perseguição, a inquisição, tudo isso daí. Continuando aqui. Então, assim, a besta do abismo, aonde é que Satanás mora? No abismo. Então, quando fala ali a besta do abismo, é que Satanás sobe ali com tanta fúria e ele sempre vai usar um poder. Então, vamos lá. O primeiro poder que ele usou para perseguir os cristãos foi quem? O Egito. O segundo foi, ai gente, esqueci o nome daquela nação, dos assírios ali, a Síria. O primeiro Egito, o segundo a Síria, né? Então, a Síria, ela conquista o Egito, depois vem Babilônia, conquista a Síria, então o terceiro poder é Babilônia, depois vem Medo-Pérsia e conquista quem? Conquista Babilônia, depois vem a Grécia vem e conquista quem? A Medo-Pérsia, depois vem Roma, né? Roma conquista a Grécia e aí junta esses dois poderes aí. E quem é esse outro poder que vem depois? A Revolução Francesa, que é a besta do abismo. Então, esse poder, ele trouxe para o mundo todas, a gente vai ver agora as ideologias que eles trouxeram aqui. Então, aqui o verso fala assim, ó, a besta do abismo, que é a Revolução Francesa, ela se levanta e vai vencer as duas testemunhas, por quê? Porque elas são queimadas em praças públicas. Ali, quando o verso 8, quando fala assim, o seu cadáver ficará estirado na praça de grande cidade, tal, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, aqui ele está trazendo uma referência para o que aconteceu na Revolução Francesa. Deixa eu ver aqui como tá. Ali, as Bíblias foram queimadas, ali foi feito um culto à razão, uma deusa ali, eu trouxe aqui alguns detalhes, quer ver? Aqui é uma questão, olha, esta morte não se dá fisicamente, mas conceitualmente e intelectualmente. Então, assim, a Bíblia foi queimada, foi dissecada, foi acorrentada, lá os 1260 anos, os cristãos foram martirizados, ridicularizados, foram presos, não é isso? Então, os fiéis, apesar da oposição, os fiéis à palavra de Deus prevaleceram. Quando a gente olha para a Revolução Francesa, ali o ateísmo oficial, a França declarou formalmente a inexistência de Deus e baniu o culto público. O culto à razão, as ideias radicais do iluminismo, a mente iluminada dos filósofos ali, né? Então, tirando Deus da jogada e colocando ali a razão humana. E fala assim, o iluminismo extremado levaram à criação de uma nova religião secular, onde a razão humana foi deificada, ou seja, era o Deus, e adorada em catedrais como a de Notre Dame. A guerra à Bíblia, ocorreram queimas públicas de Bíblias e perseguição severa a quem possuísse o livro sagrado, associando a opressão anterior da Igreja Católica a toda forma de fé cristã. A deusa da razão, o grande conflito vai falar, a mulher escolhida para ser a deusa da razão era uma jovem decadente e uma atriz de teatro, levada em uma procissão pomposa até a Convenção Nacional para ser adorada pelos parlamentares franceses. O nome dela era Sophie Momoro aqui, historicamente foi a mulher que personificou a deusa da razão, na famosa festa realizada na Catedral Notre Dame, em 10 de novembro de 1793. Ela era esposa de Antônio François Momoro, um importante tipógrafo e político revolucionário. Então, os movimentos que aconteceram ali, o iluminismo historicamente visto como a luz da razão, mas na realidade foi uma falsa luz, né? Filosofias humanas foram colocadas acima da palavra de Deus. Então, quando você tira a palavra de Deus, quem entra é Satanás, né? Então, algo que era para ser uma luz para eles, acabou escravizando a nação, a população, né? Então, a mente humana ficou sem orientação do Espírito Santo, e acabou o quê? Produzindo o caos, né? O egoísmo, a destruição social. Aqui, nessa Revolução Francesa, eles tiraram a semana de 7 dias e passaram a semana para 10 dias. Ali tinha orgias, tinha tudo, as pessoas começaram a ficar doentes, morrer, por quê? Você tem que ter um descanso, que a Bíblia fala que você tem que ter um descanso. Quando você olha para a ciência, eu esqueci o nome da parte da ciência que vai falar que você precisa o seu corpo precisa de descansar, né, e essa parte da regeneração, ele faz
um ciclo de 7 dias, né? Então, no sábado. Então, a ciência já estudou isso daí, só que isso não é divulgado, porque se for divulgado, as pessoas vão começar a guardar o sábado, e Satanás não quer, né, que isso seja divulgado. Então, olha só, ali, eles mudaram o ciclo semanal, mudaram muitas coisas ali, então, tiraram a Bíblia de circulação, Satanás começou a atuar fortemente. Ateísmo. A França tornou-se o primeiro Estado moderno a decretar oficialmente a inexistência de Deus e a proibir o culto religioso. O ateísmo estatal francês foi uma consequência direta dos séculos de corrupção do papado medieval, que escondeu a Bíblia do povo. Se a Bíblia foi escondida do povo, o povo não tinha noção de Deus, então era Satanás que atuou ali, eles iam fazer conforme a vontade deles, a razão, né, os desejos deles, e eles não conheciam Deus, né? Então, ao se rebelar contra os abusos da Igreja Católica, a liderança francesa rejeitou erroneamente o próprio Deus, porque ali o papado ficava do lado dos ricos, os pobres ali, eles eram jogados, eles trabalhavam, eram escravizados, né? Então, tudo era para o rei, né? Era para a igreja e para o rei. Então, os filhos dos reis eram protegidos. E aí houve uma revolução, né? A classe social mais baixa se revoltou, juntou ali com Napoleão Bonaparte, foi quando Napoleão Bonaparte manda prender ali o Papa Pio VI ali, porque ele ficou, em vez dele ficar do lado dos pobres, ele ficou do lado dos ricos, né? Ele ficou, na realidade, em cima do muro ali, e ali ele é preso, acaba ali aquele domínio dele, certo? O secularismo também, a separação entre, né, a total separação entre a igreja e o Estado, as pessoas não iam à igreja, ou seja, acabaram com os feriados religiosos, enfim, houve ali, depois, quando eu for colocar o estudo, eu vou colocar mais detalhes sobre isso daqui, então esse aqui é só um resumo. Então, olha só, a besta que emerge do abismo, o verso 8 que a gente leu, é dito que a cidade se chama espiritualmente de Sodoma e Gomorra, tá referência ao quê? Lá para Gênesis, né? Então, representa o quê? Arrogância e autossuficiência. E aí fala assim, ó, Êxodo, Faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Ali, quando Moisés chega para ele, pede, né, para ele deixar o povo ir, que o Deus havia pedido, ele falou, quem é o seu Deus? Ou seja, uma arrogância, uma prepotência, não é isso? Ali então, quando fala Sodoma e Gomorra ali, ou seja, ali vai falar de toda a prostituição de Sodoma e Gomorra, ali vai falar da autossuficiência de Faraó, de tudo isso. Foi a Revolução Francesa. Então, a besta que sobe do abismo. O episódio da entronização da deusa da razão é visto como a evidência visível da guerra contra Deus, promovida pelo poder ateísta, que foi a França, que assumiu o governo da França durante o período profético dos 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio, quando ele fala aqui, o verso vai falar assim, ó, no verso 9, então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Aqui foi um período, o pior período da Revolução Francesa foi esses 3 anos e meio aí, que eu falei que eles mudaram, né, o dia, a semana, ficaram doentes, eles tinham orgias, tudo isso daí. Então, ou seja, as Bíblias foram queimadas nesse momento. Deixa eu ver esse slide aqui, olha, ele vai falar o ataque da besta do abismo, né? O início da Revolução Francesa, a substituição da Bíblia pela razão. A resistência das Escrituras e o testemunho dos fiéis permaneceram como a luz em meio à escuridão. Então, aqui, quando chega esse período aqui, final da Revolução Francesa, quando ele fala assim, olha, o verso 10, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Aí fala, mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se regueram sobre os pés. Então, quando fala aqui que os habitantes da terra ali, porque quando você olha para a Bíblia vai condenar todo esse tipo de presunção, todo esse tipo de vida contrária que fere, né, que fere a Deus. Então, ali, eles praticavam tudo quanto é tipo de coisa, né, orgias, não sei o quê, por isso que fala, levavam presente, tudo isso. Então, foi esse momento, esse auge aí desse momento que aconteceu lá. Deixa eu ver se eu coloco aqui mais para frente aqui. Tem um texto, não, cadê? Acho que eu já passei ele aqui, ó. Tá aqui, deixa eu ver se é o anterior aqui, que vai falar da data. Que eu acho que foi essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Participa da morte das testemunhas, período complicado entre os anos de 1792 e 1795.
Então, aqui são os 3 anos e meio, né, que houve a parte mais complicada. Depois dessa parte aí, a França, eles fizeram, aí voltou ao normal, porque foram feitas leis ali, alguma coisa nesse sentido aí, tá? E aí voltaram, quer ver, deixa eu ver aqui, onde é que está dizendo isso. Aí começaram as sociedades bíblicas, eu não sei se eu coloquei aqui, que tem uma parte que fala que, acho que através de decreto, eles voltaram atrás, porque eles viram que a situação estava tomando um rumo, né, descontrolado. Então, assim, muita agressividade. E aí, o que eles fizeram? Tiveram que voltar atrás a semana de 7 dias, voltaram atrás com algumas coisas para poder reorganizar o país, porque realmente ali estava um desastre ali, né? Imagino hoje, tipo lá no Oriente Médio, as pessoas sem freio, sem nada, aqueles grupos de terroristas lá, era mais ou menos isso que aconteceu na Revolução Francesa. Então, eles tiveram que voltar atrás. Nesse momento, quando o Sul nesse momento é o momento que vai surgir aqui as sociedades bíblicas aqui, que aí o verso vai dizer assim, olha, mas depois dos 3 dias e meio, que foram 3 anos e meio, desse período de 792 a 1795, sobreveio grande medo, e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhe, subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, morreram nesse momento terremoto. Aqui tem uma outra parte aqui que eu vou colocar mais para frente, que vai falar sobre esse detalhe desse terremoto aí. Então, ali surgiram as sociedades bíblicas, né? Ali foi o momento que surgiram as sociedades bíblicas, o temor, né, voltou aos fiéis, né? Aqui, deixa eu ver, erradica o pecado, não. Aqui, ó. Então, quando você olha aqui, é como se a parte do santuário fosse restaurada ali, olha. Apocalipse 11, 1, 2, vai falar restauração do santuário celestial, e o serviço é o ponto central da pregação do evangelho no tempo do fim. Lembra que fala no início do livro, vai falar sobre o juízo investigativo? Então, ali é como se fosse retomada o período ali dos 1260 dias, isso é pisado. Quando chega ali início de Apocalipse 11, que fala do juízo, então aparece ali um juízo, uma cena o momento que o juízo começa. Vem essa rebelião de Satanás, né, toda aí na Revolução Francesa, então vai falar assim, olha, amargura e dor simbólicos, né, que o povo de Deus e sua palavra experimentaram. Foi a PC quando começa o início do juízo investigativo ali, vem também, antes do início ali, né, que é nesse período de 1798, antes de 1844, o povo entende essa mensagem, que ela é pregada, né, pela Reforma Protestante, mas Satanás, ele vem com a contrafação dele ali, né, e vem atacando o povo ali nesse momento final, ali onde a Bíblia é jogada de lado, enfim. Aí, quando chega nessa parte aqui da Revolução Francesa, aí vai entrar a 7ª trombeta, porque depois desse momento da Revolução Francesa, de 1798, dos 1260 dias, da prisão do Papa, aí vem a pregação do juízo investigativo, vem as 3 mensagens angélicas. Aí é a última trombeta, a 7ª trombeta, falando o quê? Lembrando, aqui é o terceiro ai significa juízo, é o último juízo aqui, né? Aqui o primeiro e segundo ais relacionado à 5ª e 6ª trombeta, que foram esses acontecimentos que a gente falou aqui na Revolução Francesa, no período de Tiatira ali, dos 1260 anos de período da Revolução Francesa, ele vai encobrir esse período aí do segundo ai, né, do primeiro e segundo ais, né? O terceiro ai agora é o juízo final, que é a volta de Jesus, que começa em 1844, a partir de Apocalipse, o quê? Apocalipse 11, verso 15, né? Então, olha só, quando fala assim, olha, para entender a 7ª trombeta, temos que voltar a Apocalipse 10, 5, 7, que lá vai falar assim, ó, mas nos dias da voz do 7º anjo, quem é o 7º anjo? O 7º anjo toca a 7ª trombeta, que é Apocalipse 11, 15. Então, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, aqui agora chegou o momento de tocar a 7ª trombeta. Quando isso acontece? Depois de 1798, depois da Revolução Francesa, depois de 1260 anos, e quando começa? Na igreja de Laodiceia, naquele período de Filadélfia, que foi o grande revivamento, a pregação, e Laodiceia em 1844, né? Então, aqui é o texto que eu acabei de ler aqui, né, nos dias da voz do anjo, e aí, a 7ª trombeta, o mistério de Deus será revelado, o desenrolar do grande conflito com a certeza da salvação em Jesus chega a um ponto final. Antes disso, no tempo do fim, portanto, o evangelho eterno teria que ser o quê? Pregado, que é Apocalipse 14, que é o momento que nós estamos vivendo agora, que começou em 1844, né? A última igreja somos nós.
Então, a sétima trombeta, fica evidente o domínio de Jesus sobre todo mundo. Referência lá de Daniel 2,44, Apocalipse 5. Cristo é o corregente com o Pai no trono celestial, né? A ira das nações. Ali vai falar da pedra, né? O domínio da pedra quando a pedra voltar, não é isso? Daniel 2 vai falar? Então, aqui é o momento, nós já estamos no momento, só falta agora a pedra vir, porque o restante tudo já aconteceu, a profecia dos reinos, né? Todos já aconteceram. Então, ira das nações é resultado da oposição ao reino e governo de Deus. Então, aqui começa esse processo, a gente já está envolvido nesse processo, é a sétima trombeta. A destruição em questão aí tem muito mais relação com o fim das atividades do sistema que se opõe a Deus do que aspectos ecológicos, né? Referência à Babilônia como monte destruidor. A visão termina com a abertura do templo de Deus no céu. Ah, tá. Então, quando a gente olha aqui, ó, Apocalipse 11:15, deixa eu ver o tempo aqui, a gente tem um tempinho ainda. Então, quando a gente olha aqui, Apocalipse 11:15, depois desse processo, toda a Revolução Francesa, que a besta do abismo subiu, contaminando todo mundo, enfim, com as ideologias que estão impregnadas aí dentro da igreja, né? A gente tem muita coisa dentro da igreja, e feminismo hoje vem lá da Revolução Francesa, vem, eu respeito o que você pensa, mas cada um tem a sua forma de pensar, né? Cada um tem a sua razão. Vem da onde? Da Revolução Francesa. Ou seja, a minha forma de pensar, eu posso até pensar diferente de você, mas o nosso propósito sempre vai ser o céu, a palavra de Deus. Então, eu tenho que tirar aquilo que é do mundo e colocar o que é de Deus, né? Então, essa ideologia veio da Revolução Francesa, que está dominando a igreja hoje, a gente vê aí os nossas escolas aí, tudo cheio disso, né? Essa ideologia. Então, quando fala assim, ó, Apocalipse 11:15, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui é uma cena de júbilo no céu, né? Então fala assim, e os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eres, que há de vir. Então, aqui está falando da cena dos júbilos, a cena dos remidos no céu. Por quê? A sétima trombeta é a volta de Jesus. Então, aqui eles pregam e vão para o céu. É mais ou menos isso aqui que está dizendo. E aí ele continua falando, né? As nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, e os santos e aos que temem o teu nome. Aí, olha só que interessante. Quando chega nesse verso aqui, o verso 18, no final do verso 18 fala assim, aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Aqui está falando dos remidos, né? Tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Olha que interessante. Lembra da Laudato Si que fala da ecologia? Então eles vão pegar isso daqui, dizer que deu um julgamento de Deus para quem vai destruir, quem está destruindo a terra. Realmente tem, a Bíblia fala. E por isso que você tem que tirar um dia para a terra respirar. Só que o dia não é o domingo, o dia é o sábado, a gente sabe. Então, existe um juízo de Deus para todos aqueles que destroem a natureza. Aqui está falando isso, né? No momento do julgamento final da sétima trombeta, que vai falar da volta de Jesus. Agora, olha só. Quando chega nessa parte, então, o contexto, deixa eu relembrar o contexto aqui para vocês. A gente vem falando das igrejas, falando daquele processo dos 1260 anos, chega no final, o Papa é aprisionado, ali começa a pregação das 3 mensagens angélicas, naquele momento também tem a Revolução Francesa, Satanás levanta com a mensagem mundial, né? Tem todo esse processo aí. E Apocalipse 10 vai falar que em 1844 a mensagem tem que ser pregada, a mensagem do juízo chegou ali, Apocalipse 11 início vai falar que esse juízo já começou, né, isso que foi dado uma vara para medir quem? O juízo dos vivos, o juízo dos salvos ali, então nós estamos sendo julgados. O povo do mundo lá, os gentios, vão ficar de fora desse julgamento, que aqui é o juízo investigativo. O julgamento do povo do mundo é lá no milênio, não é isso? Então agora, o julgamento nosso é agora. Então aí ele começa a falar de todos esses acontecimentos, Satanás se levanta com essa mensagem contrária à Bíblia, queima a Bíblia, que não quer que as pessoas entendam que o juízo chegou, tudo isso daqui. Quando chega na sétima trombeta, vai falar a pregação e da volta de Jesus. Essa mensagem começou a pregar quando foi? Em 1844. Então, quando você chega em Apocalipse 11:9, olha que interessante, aqui está falando que o juízo começou. Quando chega em Apocalipse 11:19, fala assim, abriu-se então o santuário de Deus no céu e foi visto o que? A Arca da Aliança. Que momento foi esse? Em 1844. Vocês estão entendendo a sequência aqui?
Vocês estão me escutando aí, pessoal? Oi, oi? Oi? Caiu aí? Ok. Tá, ok, né? Então, vocês estão entendendo o contexto aqui da mensagem? Aqui nós ainda estamos falando dentro do processo do juízo investigativo, que começa ali, início de Apocalipse 11, para o povo de Deus, e o povo gentil ali, eles vão pisar o povo de Deus, vão perseguir a Revolução Francesa, que é a besta do abismo. Satanás se levanta ali contra a Bíblia para que as pessoas não entendam essa mensagem, queima as Bíblias e tudo, essa confusão toda. E aí, a sétima trombeta é a pregação do evangelho, é a pregação da volta de Jesus, que, ou seja, o juízo investigativo começou, e aí como é que eu sei que ali é o momento, aqui está retratando exatamente o momento que Jesus passa do lugar santo para o santíssimo, que começa o juízo investigativo, que é Apocalipse 11, 19. Então ele fala assim, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Quando fala abriu-se, vem para lá de Apocalipse 4, quando fala assim, ó, que abriu uma porta no céu, a igreja de Filadélfia, foi o momento ali de uma porta aberta. Quando vai falar da igreja de Filadélfia, vamos fazer as conexões aqui. A igreja de Éfeso, a primeira igreja ali, relacionada à primeira porta, certo? A primeira porta do pátio lá, a igreja de Esmina, tudo bem, aí vai avançando. Quando chega, Jesus morre e vai para o céu. Jesus morreu ali, vai para o céu, ele entra para o lugar santo e começa a intercessão dele, ou seja, aquela porta, Apocalipse 4, está dizendo quando Jesus é entronizado, abre-se uma porta do lugar santo. Aí vem Apocalipse 8, falando das trombetas, que Jesus está onde? Em frente ao altar de intercessão, está no lugar santo. Então ali, esse processo todo, está no processo ali antes de 1844, todo esse processo, Jesus intercedendo. Quando chega no final da Revolução Francesa, final dos 1260 anos, a igreja de Filadélfia ali, que é de 1798 a 1844, aí entra o contexto do final de Apocalipse 11, para entrar em Apocalipse 12. Então aí, o verso 19 de Apocalipse 11 vai falar o quê? No final aí dos 1844 aí, ele vê uma outra porta aberta, é a terceira porta aqui. A primeira abriu quando Jesus morreu, a segunda abriu quando Jesus subiu ao céu ali, não é isso? A primeira lá, quando as pessoas ofereciam no sacrifício, Jesus morre, ele vai para o céu, abre a segunda porta. Ele está intercedendo do ano 31 até 1844. Quando chega aqui no histórico de Apocalipse 10 e 11, está falando da Revolução Francesa, tudo aquilo ali, é 1844. No final está falando, abriu agora a terceira porta, agora é o juízo que está começando, né? Então aqui foi visto o quê? A Arca da Aliança, aqui é a quarta visão. A primeira visão, Apocalipse 1:10, a segunda visão, Apocalipse 1:10 vai falar das igrejas, a segunda visão, Apocalipse 4 vai falar dos selos, a terceira visão vai falar das trombetas, e a quarta visão, agora abre em Apocalipse 11:19, que vai falar aqui do processo do juízo investigativo, né, do processo do juízo investigativo. Então ele fala assim, olha, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Aqui é uma referência lá, quando a lei foi dada no Monte Sinai. Lembra que houve trovões e tal, então aqui está falando da lei de Deus que está dentro da arca da aliança. Só que o seguinte, aqui João vê a arca, ele ainda não vê a tábua dos 10 mandamentos. Sabe aonde ele vai ver a tábua dos 10 mandamentos? Abre a Bíblia de vocês aí, avança aí para Apocalipse 15, porque o julgamento, ele é feito com base na lei de Deus. Então, quando as pragas começam a cair, que é o julgamento final, nesse momento aí, João vai dizer assim, olha, Apocalipse 15, antes das 7 pragas, o verso 5, fala assim, depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo dos testemunhos. O que é o tabernáculo dos testemunhos? Segura aí, aqui vai falar dos 7 flagelos, as 7 pragas. Vão lá para Êxodo 31, estão me escutando aí, galera? Vamos lá. Josué está firme aí, escutando? Êxodo 31. Vocês estão me escutando aí, pessoal? Sempre vai falando comigo para eu não achar que caiu aí o sinal. Sim, estamos escutando. É que a gente desliga aqui para não ficar dando interferência. Entendi, mas só para eu saber se caiu ou não, tá bom? Então, olha só, quando você olha aí para Êxodo 31, verso 18, presta atenção, eu estou falando de Apocalipse 15, que é o momento ali, lembra que a gente leu o verso 8, que é a expiação final?
Depois da expiação final, o que vai acontecer? As pragas caem. Então, aqui está encerrando o processo de julgamento aqui da juízo investigativo. Então, aqui é o processo ainda do juízo. E aí, ele fala, o verso 5 fala, depois dessas coisas, eu olhei e abriu-se no santuário do céu, ou seja, abriu-se ali a terceira porta, e ele viu que o tabernáculo do testemunho. O que é isso? O tabernáculo do testemunho, Êxodo 31:18 vai falar assim, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. A tábua dos testemunhos ali são as tábuas dos 10 mandamentos. Ou seja, João viu, em Apocalipse 15, João viu a tábua dos 10 testamentos dentro da arca, porque ele vê a arca em Apocalipse 11:19. Aí começa esse processo, que Apocalipse 12 vai falar ali da igreja verdadeira, que vai pregar o evangelho, que guarda os mandamentos de Deus, que vai fazer conforme a lei de Deus. Apocalipse 13 vai falar da besta querendo perseguir o povo de Deus, ela quebra todos os mandamentos. Então, Apocalipse 12, ali o povo está, né, ele vai falar das características desse povo, então a besta vai quebrar esses mandamentos. Apocalipse 14 vai falar da pregação desse povo, e Apocalipse 15 João está dizendo, ó, aquela arca que eu vi lá, no início do dia da expiação lá, em 1844, agora eu estou vendo aqui, ó, antes do julgamento aqui das 7 pragas caídas, que é o julgamento final, eu estou vendo aqui a tábua dos 10 mandamentos dentro da arca, que o povo de Apocalipse 12 pregou, que o povo de Apocalipse 12 viveu, entendeu? Que o povo de Deus, em Apocalipse 14, falou ali dos mandamentos de Deus, falou do selamento, que é o sábado, é o selo de Deus, falou do selamento, que é a terceira mensagem angélica. Então, o povo está pregando. Agora eu estou mostrando para vocês que antes das pragas caírem, tudo isso aqui é porque o povo desobedeceu os 10 mandamentos que estão aqui dentro da Arca da Aliança. Entenderam o contexto aí? Certo? Então, deixa eu ver o tempo aqui, se deixar eu falo o tempo todo. Então, olha só, Apocalipse 11:19, é o início aqui do julgamento, que ele vê a arca. Ou seja, se ele vê a arca, Jesus passou para o lugar santíssimo. E aí entra Apocalipse 12 falando o quê? Da igreja verdadeira de Deus. A igreja agora que está pregando essa mensagem. Qual a característica dessa igreja? Então ele fala, viu-se no céu grande sinal, a saber, uma mulher vestida de sol. Essa mulher é um símbolo da igreja, vestida de sol, quem é o sol da justiça? Jesus. Né? Com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, essa lua debaixo dos pés aqui é uma representação do Antigo Testamento. A lua, ela não tem luz própria, a luz dela tem que ser refletida através do sol. Então, quando se olha para o Antigo Testamento, né, ali vai trazer a mensagem, mas o Novo Testamento é que vai revelar Jesus, que ali vai trazer o Cordeiro, tem profecias. Onde é que vai revelar Jesus, o sol da justiça? O Novo Testamento. Então, aqui está falando da Bíblia, né, como um todo. Então, a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas, que se achando-se grávida, grita com as dores de parto. Sobremodo, aqui está falando a igreja verdadeira, ou seja, Jesus aqui é como se estivesse grávida para nascer Jesus. E quando ele nasce, e Satanás quer persegui-lo. Então, que quando ele fala aqui, é uma coroa de 12 estrelas na cabeça, essa coroa aqui, ela está, a origem da palavra é diadema. Ontem eu falei para vocês dos 24 anciãos que tem coroa na cabeça, ali, no hebraico, a palavra original ali é Estéfanos, é coroa de vitória. Na de Jesus aqui são diademas. Então, a coroa do rei, né? Quando você vai lá para Apocalipse 19, deixa eu achar aqui o verso, acho que é 19:12, vai falar assim, ó, quer ver? Que Jesus tem, Apocalipse 19:12, quer ver? Falando aqui da volta de Jesus, as características de Jesus, não é isso? Então ele vai falar assim, seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. O que é isso? Muitas coroas, muitos diademas aqui, diadema é a coroa do rei. Então por isso que quando fala aqui, aí quando você vai para o verso 3 aqui de Apocalipse 12, viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças e 7 diademas. Então, quando fala aqui de diademas, ele também é a contrafação. Se Jesus tem muitos diademas, Satanás também quer ter, né? Aqui fala, quando fala-se das cabeças aqui, fala os chifres aqui, vai falar de reinos, diademas é coroa do rei, Jesus é o rei do universo. Então aqui ele está falando que ele também tem. Quem são esses reis? São os reis da terra. Essas coroas são dadas por quem?
por Satanás. Quando você vai para Apocalipse 13, fala que, quer ver, fala assim, ó, o verso 2 ali, e deu-lhe o dragão o seu poder, seu trono e grande autoridade. Então, o Satanás, assim como Jesus, aqui é a contrafação, né? Aparece Jesus, aparece a igreja dele, ele é dono do mundo, nele que criou o mundo, ele vai dizer o seguinte, que ele tem muitas coroas, diademas na cabeça, que ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, e Satanás fala assim, eu também tenho muitos diademas, muitas coroas, eu tenho os meus servos aqui, eu tenho os reis da terra que fazem a minha vontade, eu dou poder a todos eles, eu tenho várias cabeças aqui que fazem a minha vontade. Vocês entenderam a contrafação disso aí? Tá? Aí, eu já comecei a entrar em Apocalipse 12 aqui para vocês entenderem o contexto, que esse contexto está dentro de Apocalipse 10 e Apocalipse 11, né? Apocalipse 11 está retratando todo essa confusão é contrária à Bíblia, Satanás com a mensagem dele. E aqui Deus está dizendo assim, ó, você trouxe essa mensagem aí, mas a minha igreja, o meu povo, ele tem a mensagem verdadeira, a sua é falsa, da Revolução Francesa, a minha é verdadeira. Então, essa minha igreja, esse meu povo, né, é a igreja, é a minha igreja, aí por isso que ele vai falar que é o sol, ele vai falar, aí ele vai dizer que essa igreja surgiu ali, quando Jesus nasce, ali o cristianismo ali, Jesus nasce, vai falar que Herodes tentou matar, Satanás veio, usou os reis da terra, tentou matar Jesus, não é isso? Fala assim, o verso 3 que a gente leu, viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças. Quem é esse aqui? Satanás, que o verso 9 vai falar que é Satanás aqui, né? Houve peleja no céu a partir do verso 7. Então vai falar que o grande dragão, vermelho, Satanás, tal, a serpente. Então aqui Satanás vem e ele vai fazer o quê? Ele vai falar assim, os 10 chifres, eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então, aqui está falando dos reis da terra. Vai falar também aqui existe e quando eles falam das 7 cabeças aqui, eles citam, como alguns teólogos citam, como se começa em Babilônia, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, depois pega a Revolução Francesa, pega o sistema papal e vai pegar os Estados Unidos agora no final, certo? Porque os Estados Unidos é um poder perseguidor também. Então eles usam essas 7 cabeças. Outros vão usar. Isso aqui existe uma discussão aí em termos disso, mas o que importa para a gente é que o último, que Satanás dá poder a todos esses reinos, e a gente sabe que agora os reinos que estarão no final agora é quem? É a besta do mar e a besta da terra, Estados Unidos e Satanás, os Estados Unidos e o papado. Então, quem dá poder para eles? A besta, que é Satanás. Então, então aqui fala cabeças, ou seja, eles vão pegar aquelas dos animais ali de Daniel 7, aquelas cabeças ali, que tem 4 lá da Grécia, que surgiu, depois vão pegar mais 2 ali da Pérsia, enfim, 7 cabeças ali no total. E vão pegar esses reinos agora. Então, para a gente, o que importa se começa, outros vão dizer que começa com Egito, depois vem a Síria, depois vem Babilônia, 3, depois vem Medo-Pérsia, 4, depois vem Grécia, 5, depois vem Roma Imperial, 6, depois vem Roma Papal, 7. Deixa os Estados Unidos de fora. Então, a gente sabe que os Estados Unidos estarão dentro agora no final, então se são reis da terra, ele é uma das cabeças também, né? Então isso aí é uma discussão que existe, a gente não vai entrar nesse ponto aqui, o importante é que a gente sabe que a gente está no final agora, né? Então aí ele fala assim, ó, a sua cauda, o que é cauda? Cauda é como se é o engano, é a palavra do profeta enganosa. Isaías 9:15 vai falar o que é cauda, que deixa eu achar rapidinho para a gente encerrar aqui, e amanhã a gente continua com esse daqui, tá? Isaías 9, só um minutinho aqui, Isaías 9, verso 15, fala assim, cadê? Isaías 9, verso 15, o ancião, o homem de respeito é a cabeça, o profeta que ensina a mentira é a cauda. Então aqui está falando que a cauda é o engano, é a mentira, é o profeta que ensina a mentira. Quando fala que Satanás arrastou até essa parte do céu, né, então, para ensinar a mentira, não é isso? Ele fala assim, ó, a sua cauda, ou seja, a mentira, o engano, arrastou até essa parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então aqui está falando o quê?
Satanás ali, através de Herodes ali, lembra que Herodes quis matar as crianças? Então, aqui está falando exatamente desse momento. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Apocalipse 4, quando Jesus vem, vence a morte, vence tudo, a cruz, e ele sobe, ele é arrebatado, ou seja, sobe ao trono, né, assume, ele é entronizado ali. Então, estou falando no momento de Apocalipse 4. Aí fala, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia dado, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. A gente vai parar nesse ponto aqui. Então, aqui, Apocalipse 12, está falando da igreja verdadeira de Deus. Essa igreja, ela vem do Antigo Testamento, lá, o povo de Deus escolhido lá, que vai refletir a lua debaixo dos pés. Ela surge lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ela toma uma forma, digamos assim, com Jesus nascendo ali, Jesus é o sol da justiça, então ela está firmada em Deus, firmada na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, e aí Satanás vem e começa a perseguir essa igreja. Ele queria matar Jesus, é isso que está dizendo aqui o verso. Jesus, quando nasce, ele manda Herodes ali para tentar matar Jesus, não consegue, né, tem aquela luta toda ali, Jesus vence, Jesus sobe ao céu, quando Jesus sobe ao céu no ano 31, em seguida, vem todo aquele processo que a gente viu ali das igrejas, Jerusalém sendo destruída, ataque de Roma, a gente viu ali Roma perseguindo os cristãos no 1260 anos, não é isso? Então, aqui está contando toda a história do que a gente estudou, está resumindo nesses versos aqui, certo? A igreja no Antigo Testamento, chega no Novo Testamento, aí Jesus sobe ao céu perseguido, Herodes quis matar Jesus, Jesus subiu ao céu, foi entronizado, começa a interceder, vem um chifre pequeno, começa a perseguir os cristãos, a igreja foge para o deserto, ou seja, ali naquele momento ali dos albigenses, dos valdenses, fugiram para o deserto para não morrer. Então está narrando toda a história da igreja. Aí o verso mais para frente, ele vai falar, o verso 7, vai falar do momento que Satanás é expulso do céu, entendeu? Então, até esse momento aqui, então até a morte de Cristo, a gente vai entender, até esse momento, Satanás tinha acesso ao céu. Dali para cá, ele já não tem acesso mais ao céu. Então, a gente vai continuar amanhã com esses versos aqui. Ficou alguma dúvida aí com vocês? Então, Apocalipse 12, ele vai narrar a mesma história que a gente falou aqui, tá bom? Só que ele vai contar desde o início do céu, ele começa de trás para frente. Começou no céu, depois veio para a terra. Então ele começa falando da terra, e aí depois ele vai falar para o céu e depois volta para a terra. Dúvidas aí? Tudo certinho? Muito bom. Oi? Muito bom. Isso. Então, assim, quando a gente olha para Apocalipse 11, a ligação de Apocalipse 11 é com a igreja de Pérgamo e Tiatira, tá? Que ali houve prostituição religiosa, paganismo, tudo isso daí. Tá bom? Então a gente encerra com esse verso aqui, ó. Verso para memorizar. A erva seca, as flores caem, mas a palavra do Senhor nosso Deus permanece para sempre. Amém. E é isso aí que nós temos que estar firmados. Mesmo que venham as perseguições, esse processo que a gente está passando agora, então tudo isso, as perseguições, as provações, né, são para aprimorar a nossa fé em Deus, crendo que não importa o que a gente passa aqui, o importante é a gente ter uma vida de comunhão com Deus para herdar a vida eterna, tá? Que Deus nos abençoe aí. Desses daqui eu não tenho os slides prontos, só tenho os esboços. Quando eu tiver os slides prontos, eu passo para vocês, tá bom então? Vamos orar então para a gente encerrar. Alguém quer perguntar alguma coisa ou tá tudo ok aí? Deixa eu só perguntar, nos slides, rápido, nos slides que você mandou, tem as ligações da igreja com cada livro de Apocalipse? Tem. Eu mandei na igreja o de Laodiceia, eu mandei ontem para a Juliana, eu mandei um novo estudo. Aquele que eu tinha mandado para ela de Laodiceia, ele estava sem essa ligação. Aí eu coloquei, tá? Porque ele estava em outra parte. Aí eu modifiquei ele ontem à noite e já mandei para vocês completo. Tem as ligações aí das 7 igrejas com essa parte aí escatológica de Apocalipse, tá bom? Nos primeiros slides do estudo de Laodiceia que eu mandei ontem para ela, já tem essa ligação aí, tá bom? Tá bom. Vamos orar então. Vamos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Aprendemos mais um pouquinho da Tua palavra, entendemos aqui a ação do inimigo para derrubar a Tua palavra, ó Deus, os Teus ensinamentos, mas nós temos que entender essa astúcia do inimigo para que a gente não seja enganado por ele, e que a gente possa também testemunhar, falar disso para as outras pessoas, que muitas pessoas se convertam, ó Deus, que entendam a Tua verdade. Usa-nos, ó Deus, para honrar e glorificar o Teu nome. Muito obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui, que o Senhor possa usá-los também. Dá-nos um restante de dia na Tua presença e
e traga-nos amanhã, ó Deus, para mais um estudo, encerrando assim o Apocalipse. Oramos tudo, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Até amanhã. Você Amém. gravou aí, né, Juliana? Vocês estão gravando aí, né? Tá passando pelo YouTube agora. É isso. É porque... vocês estão gravando no YouTube, né? Ótimo. É porque eu não tenho... como eu não tenho os slides desse daí, seria que eu falo os versos, fui lendo aí os textos, né? Então, vocês podem ir acompanhando aí para ficar melhor o aprendizado aí. Aí, quando eu tiver os slides prontos, eu mando aí para vocês. Vai chegar em vocês de alguma forma, tá bom? Eu tenho o seu contato aqui, Juliana, eu mando para você distribuir com o pessoal, tá bom? A gente, como eu falei, a gente está fazendo primeiro lá eventos finais, aí a gente gasta um tempo, porque a gente tem outras atividades, estou fazendo na faculdade que ainda toma muito tempo, misericórdia. Eu falo, Jesus, que o meu dia seja muito produtivo, porque assim, é pouco tempo, é muita coisa que eu tenho que estudar e fazer, tá? Mas aí Deus vai nos guiando aí, Deus abençoe vocês, até amanhã, tá bom? Tchau. Tchau, tchau, Josué. Tchau. Você tá assistindo todos os estudos, né? Você tá de parabéns, viu? Muito bom, Deus te abençoe. Você seja uma luz aí. Tá? Tchau, tchau, gente. Fica com Jesus. Até amanhã. Obrigada. Você é um missionário.